Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje seguimos mais uma vez com o Evangelho de São Marcos e se nos apresenta o relato da cura de um leproso. Escutemos o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, é complexo quando temos traduções, porque nem sempre elas coincidem muito proximamente aquilo que o texto sagrado quis dizer. Mas, se nós olharmos uma segunda opção de tradução, nos diz o quê? Que veio a ele um leproso, rogando e ajoelhado, disse-lhe: Se queres, pode limpar-me, não curar-me. Infelizmente, a tradução que nós temos é imprecisa. É uma das possíveis, mas não é a mais precisa possível do texto. Este homem, todo coberto de lepra, se aproxima de Jesus e pede o quê? Para ser limpo. Mas não é uma e a mesma coisa? Vamos compreender melhor o que o Senhor tem a dizer. Primeiro questionamento que nós temos a fazer é: como pode ele se aproximar de Jesus? Justamente, um leproso que era proibido de se aproximar de todos, devia de andar tocando sino, fazendo barulho, porque tudo que ele tocasse, ele poderia contaminar, seja uma pessoa, sejam os objetos. Como ele pode se aproximar do Senhor? Nós devemos de ver que ele percebeu em Jesus algo diferente. Todo aquele que tinha lepra era como um morto que caminha. Todos os excluíam por causa da sua contaminação e do mal que podia trazer para seus próprios corpos. Mas Jesus o acolhe. Jesus é aquele que acolhe o homem com a lepra. Assim como vamos meditar o que tanto a lepra quer dizer a nós, não somente em questão física, mas no sentido espiritual. Este homem tem esta ousadia de se aproximar do Senhor. E o que faz? Se ajoelha, se prostra diante dele, como uma pessoa humilde, mas também como uma pessoa, por assim dizer, humilhada. Uma pessoa despojada que
que reconhece o seu nada diante de Jesus, a sua vergonha, envergonhada. E assim podemos ver que também somos nós, deveríamos de ser nós, como este leproso no nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes o pecado é retratado como a lepra. E se ontem nós vimos a cura de uma mulher, hoje nós vemos a cura de um homem. Então, nós vemos a cura da nossa humanidade em continuidade. Vemos a cura, a libertação da lepra, a purificação da lepra do pecado em nós. E nós, como este homem, a cada dia, na nossa humildade e vergonha, deveríamos de nos colocar na presença de Deus, reconhecendo o como estamos, não o como somos. Somos feitos do barro da terra, mas estamos impregnados de pecado. Seja aquilo que, por assim dizer, nos deixou o resquício do pecado original, seja também aquilo que nós acrescentamos, os pecados que acrescentamos com a vida errada que levamos. Mas esta é a primeira pergunta. Nós que caminhamos como mortos, como eram assim considerados naquele tempo de Jesus, todos esses que tinham lepra, nos prostramos diante de Jesus e reconhecemos a nossa situação com humildade e vergonha e pedimos a Jesus que nos purifique? Ou nós simplesmente nos acostamos ao Senhor, como infelizmente hoje muitos cristãos se aproximam, se sentindo os bons, os melhores? Meu irmão, minha irmã, não somos. Queremos e devemos de lutar para ser aqueles que o coração de Deus quer, santos como Deus espera de cada um de nós, mas ainda não chegamos lá. E devemos de ter esta humildade, esta vergonha de reconhecer a situação na qual nos encontramos diante de Deus. E pedir, como primeiro aparece esse leproso, se queres, tu podes purificar-me, limpar-me. E o que acontece no texto? E Jesus, compadecido dele, estendeu a sua mão e, tocando-o, disse-lhe: quero ser limpo. Vemos aqui algo marcante e que para nós não toca tão grandemente quando não buscamos conhecer melhor as Sagradas Escrituras. Esta era uma das bênçãos esperadas com a chegada do Messias. A cura da enfermidade, em especial a lepra. Jesus, com gestos e as palavras do leproso que pede para ser purificado, se olha nesta oração, cheia de fé e entusiasmo, para ser curado. E os gestos e palavras de Jesus, sua misericórdia e majestade ao curar. Nós vemos isso em Jesus. Jesus, o que mais quer é justamente isso. Ele se compadece, compatire, sofre conosco. E ele estende a sua mão e nos toca para nos limpar, para nos purificar. E vemos isso de forma plena no sacramento da confissão que nós católicos temos. Recordemos, os sacramentos nos concedem as graças, a unção, a força do Espírito Santo, cada sacramento de sua forma, em especial o sacramento da confissão, onde o Espírito Santo nos purifica desta mesma forma que Jesus purificou, limpou este homem do Evangelho de hoje. Ficou limpo fisicamente, mas ele não pediu, recordemos, a expressão não é cura, apesar da nossa tradução dos textos que hoje escutamos dizerem, mas a tradução mais correta é justamente limpar-me, purificar-me. E por causa de ser limpo, ele ficou curado. Tendo dito isso, Jesus, após tocá-lo e dizer isso, que queria que fosse limpo, logo desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E por consequência da limpeza e da purificação, ficou curado. Voltou a ser o homem que deveria ser, como nós também voltamos a ser
as pessoas que Deus espera de cada um de nós. Mas e nós? Nós também buscamos este toque do Senhor para nos purificar, nos limpar e assim sermos restaurados à dignidade de homens e mulheres segundo a sua vontade e o seu coração e continuamos implicados no caminho da busca da nossa santidade? Ou nós simplesmente buscamos ao Senhor para pedir coisas, curas, mas não a limpeza de nossa alma, a purificação de nossa alma, que é o que Ele mais quer nos conceder, nos tornar os homens e mulheres segundo o coração de Deus, aqueles que Deus sempre sonhou. Como temos vivido? Como temos nos colocado diante do Senhor em nossos momentos de oração? Também pedindo para nos tornarmos purificados, limpos, homens e mulheres, segundo a imagem e semelhança do Criador, como Ele criou, a imagem e semelhança de Jesus. E o que faz Jesus? E Jesus o ameaçou, diz a outra tradução, e sem demora o fez retirar-se. Ele disse: olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao príncipe dos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Sabemos que Jesus condena a hipocrisia dos mestres da lei, dos fariseus, dos sacerdotes, mas nem por isso ele deixa e impede de que seja cumprida toda a lei. A lei deve de ser cumprida. Deve de se realizar aquilo que o Senhor Deus pediu, para que sirva de testemunho o que Jesus está no meio deles. Para que sirva de testemunho que Jesus está no nosso meio, que o Messias chegou. Mas nós temos dado testemunho realizando as obras e vivendo aquilo que Jesus pede de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. Ou temos deixado de lado estas coisas que também são tão importantes para nós. E devemos também de ter diante de nossos olhos que esse homem teve vergonha das manchas de sua vida, dos seus pecados, mas a vergonha não impediu da confissão. Ele, leproso, mostrou suas feridas e pediu o remédio. Sua confissão está cheia de piedade e de fé. E ele disse: Senhor, se queres. Não disse: Senhor, faça. Se queres, se é da tua vontade, e é a vontade de Deus que nós sejamos purificados. E a pior coisa que existia no tempo de Jesus era ser leproso, porque era um pecador que parecia castigado por Deus por causa de seus erros, por causa de algo muito grave que fez. Mas bem sabemos que não era. Mas isso mostra a ferida de nossas almas. Nós sim somos leprosos na alma quando vivemos para o pecado e não para a graça de Deus. Ele não pede a cura, mas a purificação. Não devemos jamais temer de nos aproximar de Jesus, de Deus, mas buscá-lo sempre, esperando dele esta graça da purificação. Porque ao nos aproximarmos dele e vivermos o que ele nos ensina, ele nos purifica. E nós temos vivido esta experiência de fé, não como sentimento, mas como fato e realidade em nossas vidas. E a última frase que hoje escutamos no Evangelho: porém ele saindo começou a pregoar e divulgar o sucedido, de sorte que Jesus não podia já se apresentar na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ter com ele. Jesus já não conseguia ir mais à cidade, seja pelas perseguições, seja pela falsa noção de Messias que tinham, mas no deserto todos iam ao encontro de Jesus. Não é mais ele que vai em busca, mas ao ouvirem as maravilhas realizadas de uma vida transformada, de uma vida purificada, todos vão atrás de Jesus. E nós, apesar das dificuldades, temos ido aos desertos, no momento de oração, no momentos de nossa vida, para termos este encontro com o Senhor? Passemos ao Salmo. Nos diz o refrão: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. E segue
mais adiante, o Salmo, depois de repetir esta mesma frase que é o refrão do Salmo, como em massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça e eu disse, eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Vemos aqui que o Salmo nos chama a escutar hoje a voz de Deus. Não amanhã, não depois, hoje. A voz de Deus, a sua palavra, que é o Cristo. Mas não podemos fechar o nosso coração como o povo no deserto fechou. E como vamos recordar brevemente também na primeira leitura. Mas devemos de abrir o nosso coração e viver e reconhecer as maravilhas que Deus realizou e realiza em nossas vidas, nos transformando. Muitas vezes, infelizmente, esquecemos rapidamente tudo aquilo que Deus realizou. Hoje, olhe o final do dia de hoje. O que Deus realizou na minha vida hoje? E seja grato. E mude a sua vida e abra o seu coração e se abandone nos braços de Deus. Porque nós, muitas vezes, como povo no deserto, não nos abandonamos. Não nos abandonamos. E podemos perder a oportunidade de viver a graça dos céus por nos fecharmos a Deus. E temos nos aberto à vontade de Deus? Por fim, a primeira leitura, continuamos a carta aos Hebreus, pulamos alguns versículos, já estamos no capítulo 3, que nos diz: Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, o que escutamos no Salmo, não endureçais vossos corações como aconteceu na provocação no dia de tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova. Embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei, sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Diferenciado, mas o que acabamos de escutar com que li no Salmo. E segue ainda a carta aos Hebreus. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. E aqui podemos ver, nós nos mantemos firmes na fé, na confiança inicial e abandonamos o pecado no hoje de nossas vidas, como dizia e diz ainda a canção nova, por hoje não? Por hoje não vou viver o pecado, por hoje quero viver a graça? Temos nos mantido fiéis ao Senhor? Devemos de ver que se apresenta aqui um êxodo, a travessia que fizeram 40 anos com Moisés, é um êxodo. E Jesus inicia um novo êxodo. Mas agora rumo à vida eterna, à verdadeira terra prometida, ao descanso eterno, o descanso do povo que caminhou no deserto foi a terra prometida. O descanso que nós esperamos é justamente o descanso eterno. E o povo, vendo todas as graças, a nuvem de fogo, a nuvem de fumaça, as maravilhas que Deus realizara, o alimento que o Senhor lhes dera, o que fizeram? Não reconheceram no dia a dia as graças de Deus e viveram na infidelidade. Por isso o castigo do Senhor pelas faltas de fé nele e em Moisés, pelas murmurações e desobediências do povo escolhido, se converte em um estímulo vivo e atual, não só para a perseverança dos leitores desta carta, senão também para todos os tempos, pois também os cristãos, por infidelidade, poderiam fracassar em conseguir a vida eterna. Nós podemos fracassar em conseguir a vida eterna se nos colocamos em murmurar, em infidelidade a Deus, em incredulidade ao Senhor. E como está a nossa vida espiritual? Como está a situação espiritual da nossa alma?
cada vez com uma resistência maior à graça, cada vez uma resistência mais grave, até terminar a uma perda total de fé? Ou estamos nos abrindo à graça? A incredulidade não é algo repentino, mas é um processo de desobediência interior. Ela vai crescendo pouco a pouco. Hoje eu não faço isso, amanhã eu não faço aquilo. Hoje eu não rezo, hoje eu já duvido de uma coisa, amanhã de outra. Não importa os sinais que tenho diante de mim. Pouco a pouco cresce-se a incredulidade no nosso interior. Daí a nossa necessidade de corresponder à graça de Deus. E esta era a atitude dos primeiros cristãos, que preferiam morrer a apostatar da fé. E nós? Nós preferimos, como diz São Domingos Sávios, antes morrer do que pecar? Somos assim? Prefiro morrer a abandonar aquilo que a minha fé me ensina, a não viver aquilo que a minha fé me pede. Nós devemos de viver esta total entrega ao Senhor, esta total fidelidade e total fé nele, como este homem, como este leproso, mas viver no hoje de cada dia de nossas vidas, na obediência sincera ao Senhor no que ele nos pede hoje, não amanhã, hoje. O que eu tenho para fazer hoje? Isso e aquilo. E o que Deus pede, como eu devo de fazer essas coisas? Assim, assim, assado. E hoje eu vou fazer aquilo que Deus me pede, da maneira que Ele me pede. Não cresçamos na incredulidade, irmão e irmã, mas cresçamos na fé, vivendo a fidelidade de cada dia a Deus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer como está a nossa alma, o como estamos diante de Deus, os nossos pecados e faltas que nos colocam como mortos-vivos, a caminharmos pelo mundo carregados com a lepra do pecado. E assim, com humildade e vergonha, nos prostremos diante de seu Filho amado, para pedirmos que nos purifique, que nos limpe. E sendo purificados e limpos, sejamos curados e nos transformemos no homem que Ele realmente quer de cada um de nós e possamos sempre viver a autenticidade da nossa fé, para que, vivendo cada vez mais a santidade de Deus, mereçamos um dia a glória do descanso eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossa família e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente dia a todos.